irmã, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você neste domingo, dia 14 de fevereiro de 2021. Estamos aí na metade do mês de fevereiro. Infelizmente ainda não conseguimos nos reunir presencialmente, todos no templo, porém estamos reunidos em um só Espírito para louvar e bendizer o santo, poderoso e bendito nome do nosso Deus. E alegres por estarmos na presença do Senhor, nós louvamos ao nosso Deus, nós cantamos cânticos ao nosso Deus, nós oramos ao nosso Deus e pedimos para que Ele fale com o seu povo nesta noite. É muito bom estarmos reunidos em espírito no nome santo e poderoso do nosso Deus. A palavra do Senhor lá no Salmo de número 42 vai dizer exatamente assim, no primeiro e segundo verso: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E eu te respondo, se esta é a sua pergunta, hoje, agora, este é o momento. Nós temos livre acesso ao trono de Deus para louvá-lo e bendizer o seu santo, bendito, poderoso e justo nome. Portanto, louvemos ao nosso Deus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de amor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e há de fazer em nossas vidas, Pai. Que o seu nome seja exaltado, toda a honra, toda a glória a ti, Senhor. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado conosco. Obrigado pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Que seu nome seja mesmo exaltado através das nossas vidas, Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Príncipe da Paz. O Senhor é aquele que conforta. O Senhor é aquele mesmo, Pai, que dá aquela paz que excede todo entendimento. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez e faz por nós, ó Pai. Nós te agradecemos mesmo, Pai, por tudo que o Senhor fez e há de fazer, ó Pai. Obrigada. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, para acompanhar a leitura lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo. Leitura essa que nós faremos a partir do verso 2. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que nós temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Semana passada falamos exatamente sobre as características da igreja verdadeira, que se baseia na fé, na esperança e no amor, características fundamentais, e nós vemos Paulo aqui comentando exatamente logo no início da sua carta, da sua primeira carta aos Tessalonicenses, exatamente exaltando estas características: fé, amor e esperança. Que nós possamos assim, então, como os Tessalonicenses, ser essa igreja que possa, de fato, lembrar do nosso Deus, agindo na fé, com amor e com esperança nas promessas do nosso Deus. Muitas vezes nós nos equivocamos, nós erramos e fazemos coisas que não agradam a Deus. Mesmo como igreja que age com fé, com esperança e com amor, muitas vezes como indivíduos nós erramos e pecamos, mas o Senhor Ele nos dá livre acesso ao seu trono de graça para pedir perdão pelos nossos pecados. A palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 29, vai dizer assim no verso de número 6: o pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha. Muitas vezes nós somos apanhados na armadilha do nosso próprio pecado, mas quando nós clamamos ao nosso Deus, o Senhor vem em nosso favor, nos acolhe, nos abraça e nos perdoa. Portanto, que nós possamos pedir o socorro, o perdão ao nosso Deus, perdão pelos nossos pecados. Enquanto ouvimos o próximo cântico,
que nós possamos elevar os nossos corações ao nosso Deus, buscando o perdão pelos nossos pecados.
Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Altíssimo, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus poderoso, Criador de tudo e de todas as coisas. Neste momento, Senhor Deus, nós, como igreja, queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor Deus, ó Pai, pela Tua maravilhosa graça, pelo perdão que o Senhor derrama sobre cada um de nós, por inclinar os Teus ouvidos, escutar cada oração, por nos amar da forma imperfeita que somos, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, sendo, Pai, obras das Tuas mãos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo perdão, porque somos falhos. Obrigado por perdoar cada, Senhor Deus, pensamento ruim, cada pensamento mau. Obrigado, Senhor, por perdoar cada olhar, cada atitude. Ó Senhor Deus, cada parte das nossas vidas que não condiz com ser, Pai, um servo do Senhor, que não Te agrada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos ama ainda sendo falhos. Obrigado, Senhor Deus, por este maravilhoso, incomparável, Senhor, e incondicional amor. O Senhor é Deus Altíssimo. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor, pelos Teus cuidados. Ó Pai, é no nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço pelo Teu perdão. Muito obrigado, Pai, por quem o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Louvado seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda o verso de número 6 de Provérbios 29 vai terminar dizendo exatamente assim: mas o justo pode cantar e alegrar-se. Não podemos dizer que nós somos justos de fato, mas nós fomos justificados. E por essa justificação em Cristo Jesus, nós podemos cantar e se alegrar diante do nosso Deus. Portanto, que nós possamos cantar e nos alegrar diante do nosso Deus nesse momento. Louvemos ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
Feche seus olhos, eu quero orar com você, pedindo a direção e a iluminação do Senhor nessa noite. Pai, me coloco diante de Ti, pedindo a Tua direção, pedindo para que o Senhor nos ajude, nos guie durante essa palavra, que o Teu Santo Espírito possa falar com cada irmão e cada irmã que se dispôs a estar aqui, Senhor, ouvindo da Tua voz. Que eu seja usado para falar com o Teu povo, que eu não seja eu, ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito possa falar aos corações daqueles a qual o Senhor chamou para estar aqui neste momento. Ó Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro, ou melhor dizendo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, e nós leremos do verso 5 ao verso de número 7. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, do 5º verso ao verso 7º, diz assim a palavra do Senhor: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Nós estamos neste mês de fevereiro falando sobre a igreja que nós devemos ser, as marcas de uma igreja da qual nós devemos ser, e hoje eu gostaria de falar que nós devemos ser uma igreja acolhedora. A IPI da Saúde deve ser uma igreja acolhedora. A sua igreja local, meu irmão e minha irmã, deve ser uma igreja acolhedora. E aí, falando em igreja acolhedora, o que leva uma pessoa a se decidir por uma igreja? O que leva a pessoa a se decidir por uma igreja? Existem vários fatores que envolvem tal decisão, mas um dos mais importantes, sem dúvida, é o acolhimento. O modo como a pessoa ela é recebida e se relaciona com a igreja é algo fundamental para a sua permanência. E essa não é uma tarefa exclusiva do pastor, não é uma tarefa exclusiva dos presbíteros ou do diácono, não é uma tarefa exclusiva da liderança da igreja. Sim, isso é uma tarefa de todos os membros que fazem parte da igreja. Todos os membros fazem parte desse processo de acolhimento. Uma pessoa que não se relaciona, não forma amizades, não se sente valorizada, é um candidato sério a sair da igreja e ir para uma outra igreja que julgue ser diferente, uma igreja mais acolhedora. Jesus, ele ensinou sobre a prática do acolhimento em todo o seu ministério terreno. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 25, versos 44 e 45, nós vamos ver Jesus falando sobre a sentença de Cristo contra as pessoas que não se solidarizam com outras pessoas ou com seu próximo. Diz assim, olha: então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não te ajudamos? E o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. A Bíblia ensina em Romanos capítulo de número 15, verso de número 7, que o acolhimento na igreja deve ser igual para todos. Do mesmo modo que Cristo nos amou e nos acolheu sem distinção. Portanto, aceitem. Ou na revista aí atualizada, a versão estará: portanto, acolhei uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo acolheu a vocês.
A Bíblia também ela vai nos orientar sobre o acolhimento ao irmão ou à irmã fraco na fé. E nós devemos acolher e não condenar as suas fraquezas. Veja o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo de número 14, verso 1. Aceitem ou acolham, na revista e atualizada, entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Quando eu olho para a igreja sob a ótica divina, conforme as Escrituras, eu percebo que ela não é um clube, de forma alguma. A igreja ela não é uma associação para poucos privilegiados que usufruem dos seus benefícios pagando uma mensalidade. Não é isso que é a igreja verdadeira. Ela não é um lugar para os salvos exclusivistas que vivem separados ou alheios ao mundo que se encontra ao seu redor. Não, a igreja não é isso. Uma igreja acolhedora. A igreja é a joia mais preciosa de Cristo na terra. Ela é a menina dos olhos do Senhor, a noiva do Cordeiro, uma agência do reino de Deus aqui na terra. Por essas e outras razões nós devemos exalar a todo instante a natureza de Cristo através de nós. Ser um cristão é mais do que ser um religioso, é ser cidadão do céu, aqui na terra. Nós somos parte de um grande projeto divino. Nós somos parte desse projeto que tem um o objetivo principal de tornar os pecadores arrependidos semelhante a Cristo em santidade e em glória. Paulo ele enfatiza esse objetivo aos Efésios, lá na sua carta, no capítulo de número 4, verso de número 13, dizendo assim: desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Nós somos, ou devemos ser, uma igreja acolhedora. Uma igreja verdadeira é uma igreja acolhedora, mas o que nós precisamos fazer para ser essa igreja acolhedora? Quando que nós somos esta igreja acolhedora? Em primeiro lugar, quando nós agimos como um corpo. Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, verso 12 e 13, Cristo é um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Nós somos uma igreja acolhedora quando nós agimos como um corpo. O corpo ele representa a unidade na diversidade. Nós somos muitas partes, sim, diferentes, sim, ligadas entre si, formando um só corpo. 1 Coríntios 12, 14, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. E todas essas partes são importantes. E quando eu leio esse texto, eu gosto muito de lembrar sobre o dedinho do pé. Sabe, aquele que geralmente a gente bate na quina e dói de verdade, não é verdade? Dói muito. Mas qual que é a nossa primeira reação? A gente perde o equilíbrio e começa a mancar, e o corpo já começa a se desajustar quando nós batemos o menor dos dedos, o dedinho mindinho do pé. Dói. E nós devemos ser assim. Quando nós agimos como um só corpo, quando um está machucado, dói o corpo inteiro. Quando um só está machucado, quando um só está ferido. Nós devemos agir conforme o nosso próprio corpo, porque a reação natural do corpo, quando nós batemos o dedinho numa quina, é levar a mão, é pular, é espernear, é parar, sentar e mexer no dedinho do pé.
E nós devemos, como corpo de Cristo, como igreja viva, como uma igreja acolhedora, acolher assim como nós fazemos com o nosso próprio corpo. Quando um membro está machucado, quando um irmão nosso está ferido, nós devemos acolhê-lo, abraçá-lo, ajudá-lo a se recuperar. Não existe corpo só de um só membro. A mão ou o pé não representam todo o corpo. Por isso, quando um diferente está precisando de algo, os outros diferentes devem ajudar. Todos nós possuímos funções diferentes que nos tornam especiais e ao mesmo tempo fundamentais para o restante do corpo. Veja, Paulo ele vai continuar falando aos Coríntios, no capítulo de número 12 ainda, verso 18, 20 e 27. Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte deste corpo. As pessoas no mundo atual sentem a necessidade de pertencerem a uma comunidade do mesmo que os membros do corpo sentem a necessidade de interagirem entre si. Por isso, na igreja nós devemos tratar todas as pessoas com cordialidade, com respeito, como Deus age conosco. Veja o que diz lá em Isaías, capítulo de número 43, primeiro verso, mas agora, o povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Os que obedecem ao Senhor e cumpriram os seus mandamentos, e cumprirem os seus mandamentos, receberão no céu um nome novo. Um novo nome. Nenhum salvo será tratado com indiferença na eternidade, na glória eterna. É o que diz lá em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 17. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ter empatia em relação aos sentimentos e necessidades das pessoas. Quando perceber que algo não vai bem na vida do seu irmão em Cristo. Quando o rei Artaxerxes, ele percebeu a tristeza no rosto de Neemias, ele lhe disse: porque você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com medo, diz Neemias, em Neemias capítulo de número 2, verso de número 2. Demonstrar afetos entre os irmãos e liderança, o mesmo sentimento esboçado entre Paulo e os presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto. Lá em Atos, no capítulo de número 30, vai dizer exatamente assim, versos 36 e 37, quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou, então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. É essa empatia que nós devemos ser, para ser uma igreja acolhedora, para agirmos como um corpo. Uma igreja acolhedora, ou uma igreja, ela é acolhedora quando, em segundo lugar, vive-se como uma família. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. Mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é coluna e o alicerce de verdade. Uma família, meu irmão e minha irmã, a família é construída por pessoas diferentes, que se amam, que se alegram com o sucesso do outro, que se respeitam e buscam viver em verdadeira harmonia. Na família, os irmãos se protegem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É muito engraçado porque eu tinha amigos que eram irmãos com diferenças de 2 anos, né? E assim, eles viviam brigando um com o outro e se xingando e falando mal um do outro. Mas ia alguém de fora falar mal do irmão, logo eles se levantavam e se defendiam. Se defendiam e falavam assim: eu posso falar do meu irmão, você
Quem é você para falar dele? Eu posso, mas eu vou defendê-lo até o fim. É assim que nós devemos agir. Uma família de verdade se ama, mas se protege, briga sim, mas se protege. Tem as suas diferenças sim, mas eles se amam verdadeiramente. Na família existe muita empatia. Quando alguém não está bem, os demais sentem a sua dor. O mesmo acontece quando alguém conquista algo de bom e todos se alegram. Esses momentos que nós temos vivido, talvez relatem muito bem ou retratem muito bem o que é isso. Quando na nossa família alguém se acha doente e nós não podemos estar próximo, a família toda começa a se desesperar, a ficar com medo. Mas quando alguém conquista algo, a família toda se alegra. E a igreja deve agir da mesma forma. Quando um não está bem, todos devem se preocupar. Agir como família, mas quando um está bem, todos devem se alegrar juntos. Nossas reuniões de sexta-feira têm sido maravilhosas. Porque nós oramos uns pelos outros, sim, de fato. Amamos orar uns pelos outros, pedindo a Deus pelas causas dos nossos irmãos, como família de Cristo, mas também nós oramos agradecendo as bênçãos que os nossos irmãos têm conquistado, as bênçãos que o Senhor tem dado a cada irmão, como uma família que se alegra com o irmão. Nós devemos ser, sim, uma igreja acolhedora, agindo como família. Quando a igreja vive como família, os vínculos de amizade e amor são fortalecidos. Paulo ele vai dizer aos Romanos, no capítulo de número 12, verso de número 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Uma igreja acolhedora é uma igreja que vive como família. Mas também, outra marca para que nós possamos ser uma igreja acolhedora é que nós devemos preparar o povo de Deus. Uma igreja acolhedora é uma igreja que prepara o povo de Deus. Efésios capítulo de número 4, versos 12 e 13. Diz assim: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. A igreja ela é como uma escola onde as pessoas se reúnem para aprender. Ela não é uma casa de show onde as pessoas apenas assistem e aplaudem. Na igreja todas as pessoas são desafiadas a experimentar a genuína fé em Cristo e no seu Santo Espírito. Nós devemos, então, como igreja acolhedora, preparar o povo de Deus para exercer essa fé genuína. Quando não há ensino na igreja, os crentes crescem doentes e podem sofrer retardamento espiritual, sedentarismo provocado pela inércia na fé. Quando não há ensino na igreja, os crentes podem sofrer inanição espiritual quando se reúnem poucas vezes e aprendem pouco, e outras doenças espirituais podem surgir no seio da igreja se não há um ensino verdadeiro. A igreja acolhedora constrói vidas a todo momento. O fraco hoje poderá se tornar um líder amanhã, com toda certeza. Portanto, uma igreja acolhedora é uma igreja que prepara o povo de Deus. Em quarto e último lugar, nós somos uma igreja acolhedora quando nós temos cuidado uns pelos outros. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21, verso de número 17, vai dizer assim: perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: Senhor, o Senhor sabe de tudo e sabe que eu amo. E Jesus ordenou: apacente as minhas ovelhas. Quando os relacionamentos eles são quebrados na igreja, ela se torna fraca e expostas ao inimigo.
Mateus capítulo de número 12 vai relatar lá no verso de número 25 exatamente essas palavras, mas Jesus conhecia o pensamento deles e disse: o país que se divide em grupos, que luta contra si, certamente será destruído, e a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Somos uma igreja acolhedora quando nós tomamos cuidado uns com os outros, para não causar divisão, para não causar intrigas dentro do seio da igreja. A igreja é uma única instituição no mundo que tem por obrigação cuidar dos outros, sem qualquer interesse ou sem acepção. Paulo ele vai dizer aos Coríntios no capítulo de número 9, versos 22 e 28, quando eu estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco, a fim de também ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folha de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber a coroa que dura para sempre. Portanto, nós devemos permanecer unidos, mesmo com as nossas diferenças, mesmo que às vezes saia faísca na forma de pensar diferente. Nós devemos manter sempre a igreja unida, tomando cuidado uns com os outros. Uma igreja acolhedora é a que pensa não somente em si. Um membro de igreja verdadeiro, de uma igreja acolhedora, não pensa somente em si, mas pensa muito também no próximo. Uma igreja acolhedora, então, é uma igreja que tem um cuidado de um para com o outro. Eu gostaria de encerrar dizendo que a palavra que Jesus dirigiu a Pedro e que nós ouvimos hoje: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ele ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe que eu amo. E Jesus ordenou: apacente as minhas ovelhas. Talvez essa seja a chave para uma igreja acolhedora. O amor. O amor. Uma igreja acolhedora é uma igreja baseada no amor. É uma igreja baseada no amor porque, de fato, a igreja acolhedora ela age como um só corpo, amando uns aos outros, vivendo como família, se amando. Uma igreja acolhedora que é baseada no amor, ela prepara o povo de Deus, sim, e tem cuidado uns pelos outros, o cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos. Portanto, que nós possamos ser uma igreja verdadeira, sendo esta igreja acolhedora, e que Deus assim nos abençoe. Que você, meu irmão e minha irmã, possa refletir nessa mensagem enquanto escutamos este último cântico. Deus nos abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Chegamos ao final do nosso culto e eu gostaria de orar com você. Orar agradecendo por essa noite, por esse culto, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus falou conosco através dos cânticos, das leituras, das orações. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você, assim como falou comigo. Que nós possamos orar agradecendo a Deus por este culto e pedindo uma semana abençoada ao nosso Deus. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor falou conosco nessa noite e nós agradecemos por isso. Te pedimos, Senhor, então, ó Pai, que neste Espírito, de tudo aquilo que o Senhor falou conosco,
Que a Tua Palavra possa se fazer viva em nossos corações. Que a Tua Palavra possa fazer morada em nossas vidas e que nós possamos colocá-la em prática, Senhor. Sendo uma igreja de fato acolhedora. Sendo irmãos e irmãs que acolhem ao próximo, que acolhem ao necessitado, que acolhem ao fraco, que acolhem ao caído, ao desesperado e que acolham também aqueles que estão firmes na fé, Senhor. Acolha, Senhor, os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Sua presença se fez em nosso meio e nós te pedimos que ela continue se fazendo em nossas vidas durante essa semana, nos dando a oportunidade de falar do Seu Evangelho através da nossa vida, Senhor, e se preciso, que nós utilizemos palavras, ó Deus, nos ajude, nos dando uma semana abençoada, nos dando uma semana cheia de vitórias, Senhor. E que se o Senhor não voltar, que nós nos reunamos, ó Pai, nas atividades durante a semana, para louvar e bendizer o Seu santo e bendito nome. Fica com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o auxílio do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, que faz parte da Igreja Acolhedora de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos ter uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque nós estamos postando lá as atividades da semana, né? Nós temos nossos encontros, nossas reuniões de oração de segunda a quinta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Na sexta-feira temos o nosso encontro com Deus, também pelo aplicativo Zoom. No sábado nós temos aí o trabalho das crianças a partir das 15 horas, também pelo aplicativo Zoom. E aos domingos, Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã, pelo aplicativo Zoom. E o culto à noite às 18 horas aqui pelo YouTube. Que nós possamos continuar orando pela nossa igreja e que Deus assim nos abençoe. Uma boa semana a todos. Fiquem na paz do nosso Deus. Você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas já. Você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém